Alunos lá, queridos alunos, mais uma vez estamos juntos. Estamos juntos nessa caminhada do estudo do direito penal, não é mesmo? Direito penal é a melhor das disciplinas do direito. É a melhor das disciplinas, é a mais interessante, é a mais inteligente, é a mais sucinta. É a melhor das disciplinas. Por isso, hoje estamos aqui juntos para estudarmos mais um dos crimes que podem ser praticados por funcionários públicos contra a administração pública, ok? Continuemos juntos, então, nessa caminhada nossa, e eu estou aqui torcendo pela sua aprovação no concurso público, torcendo pela sua aprovação no exame da ordem, torcendo pela sua aprovação em compreender todo o conteúdo que está sendo ministrado aqui, não é mesmo? Porque o que mais vale de tudo que você está buscando, vale mais do que uma aprovação, é o conhecimento que você adquire, ok? Por quê, professora? Porque a sua aprovação, ela virá. Ela virá, é certeza que ela virá. É fato que você será aprovado, né? Então, mais do que essa aprovação, o que você vai levar para a vida inteira é o conhecimento que você adquire, ok? E conhecimento é muito bom, conhecimento ilumina os nossos passos, preenche o nosso vazio, não é verdade? Conhecimento em todas as áreas é muito bom. Eu sempre falo, é muito interessante quando estamos sentados à mesa junto com amigos e diante disso surgem vários temas, vários assuntos, não é mesmo? E cada assunto que é sugerido ali, que é comentado, você fala, disso aqui eu sei um pouquinho. Sobre isso eu vi uma reportagem, eu li numa revista. É muito bom. O conhecimento, ele aproxima as pessoas e faz com que viajemos, que nos transporte para outros lugares, não é mesmo? Mas, pois bem, então vamos focar agora no conhecimento de direito penal, parte especial. Vamos dar continuidade no nosso estudo dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Apenas para lembrar, ok? Vamos lá. Esses crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, eles compreendem um bloco de crimes que tem início no artigo 312 e finaliza no artigo 327. Então, esses artigos que estão no 312 até o 327, dizem respeito aos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, ou seja, são crimes próprios. Lembrando que o artigo 327, que nós já estudamos, ele é um artigo que não descreve conduta criminosa. Não, ele não descreve conduta criminosa. O artigo 327 do Código Penal, ele é um artigo conceitual, ok? Ele vem apresentando para nós quem o direito penal considera funcionário público. Para fins de aplicação da lei penal, quem é considerado funcionário público? É isso que traz o artigo 327 para nós, ok? Então, dentro desse bloco de crimes, aqueles que descrevem condutas criminosas e fixam uma pena são aqueles compreendidos entre o artigo 312 e 326. Por quê? Porque o 327 é um artigo conceitual. Ele apenas explica para nós quem é considerado funcionário público para fins de aplicação da lei penal. Por essa razão que nós invertemos a ordem. Por isso que nós estudamos primeiro o artigo 327, para depois 312, 313... e assim sucessivamente. Por quê? Porque antes de nós estudarmos quais são esses crimes praticados por funcionário público, nós precisamos compreender quem é funcionário público, quem pode praticar esse crime. E aí o artigo 327 dá essa resposta para nós. Por isso que nós estudamos primeiro o 327, depois os demais. Então, seguindo a nossa sequência, vamos dar continuidade agora com o artigo 321. Já estamos na reta final para fechar esse bloco, ok, galerinha? Já estamos finalizando esse bloco de crimes. Próximo bloco de crimes, qual é? Na sequência do nosso Código Penal. Crimes praticados por particular contra a administração pública, ok? Deve pegar no meu pé, eu que sou particular, não sou funcionária pública. Vamos lá, então? Então, se você está com o seu código na mão, abra-o lá no artigo 321. Não está com o código na mão, não tem problema. Acompanhe a leitura aqui na tela junto comigo. O que não pode, eu sempre falo, não pode é ficar sem fazer a leitura do texto de lei. Por quê? Todas as aulas,
que nós estamos respondendo questões após a explanação, eu chamo a atenção de vocês, esclareço para vocês o quê? Que questões objetivas cobradas em exames de ordem, primeira fase, cobradas em concursos públicos, primeiras fases, essas questões objetivas revelam o quê? O próprio texto de lei. Então, se você compreende bem o texto de lei, você vai tirar de letra, você vai acertar essas questões objetivas. Se você não compreende bem o texto de lei, infelizmente, você corre o risco de errar. As chances de errar são maiores, ok? Então, leitura e compreensão de texto de lei, imprescindíveis para o seu sucesso no concurso público, para o seu sucesso no exame da ordem. Bora lá então, pessoal. Olha só. Você já me conhece, eu sou a professora Débora Botan, ok? Esse nosso criminho aqui, ó, advocacia administrativa, está descrito lá no artigo 321 do Código Penal, parte especial. Vejamos o que diz esse artigo, olha, advocacia administrativa. Pois bem, quando nós lemos esse tipo penal, advocacia administrativa, o que vem à nossa mente? Imediatamente falar, já sei. É o advogado que está lá na repartição administrativa, pleiteando o interesse meu. É o advogado que está advogando, está me defendendo junto a uma repartição pública, uma repartição particular. Esse crime é aquele advogado que está advogando, que está pleiteando o interesse meu junto a uma administração pública ou particular, e não em juízo, não é verdade? Mas não tem nada a ver com isso, ok? Esse crime, em que pese o nome advocacia administrativa, não tem nada a ver com o advogado, não tem nada a ver com ele, ok? Quem pratica esse crime não é o advogado. Quem pratica esse crime é o funcionário público, ok? O funcionário público. Qualquer funcionário público pode praticar esse crime. Então, em que pese esse nome querer nos induzir a erro, não seremos seduzidos por isso, ok? Então, olha só, apesar de ser um crime denominado advocacia administrativa, em nada tem relação com o advogado. Tá? Às vezes pensam, já sei, o advogado que está lá pleiteando interesse, não em juízo, não lá no fórum, não no processo, mas pela via administrativa. Não é isso não, ok? Esse crime, advocacia administrativa, diz respeito a quê? Diz respeito à conduta do funcionário público que pleiteia interesse de particulares junto à administração pública, ok? Professora, se é o funcionário público que pratica esse crime, né? Qualquer funcionário público que pode praticar esse crime, e ele defende interesse privado dentro da repartição, por que esse nome advocacia administrativa? Porque nós precisamos compreender o que significa advogar, né? O que nós compreendemos por advogar? Advogar é o mesmo que defender, é o mesmo que pleitear. Tá ok? É o mesmo que sair em defesa de alguém. Por vezes, né, pode acontecer, por exemplo, de você estar chateado com alguém. Aí você chega e desabafa para um amigo ou para um conhecido e fala, olha, mas fulano de tal fez uma sacanagem comigo. Olha, eu estou pé da vida com ele não presta, ele é falso, ele não poderia ter feito isso comigo, ele foi dissimulado, ele foi covarde. Aí o colega, para quem você está desabafando, fala assim, não, mas não fala assim dele, eu acredito que tem alguma coisa errada aí, ele não é capaz disso. O que nós fazemos? Viramos para a pessoa, né? Falamos, agora você é advogado dele, agora você está advogando por ele, para ele. Não é verdade? Então, advogar é o quê? Sair em defesa. Advogar é pleitear interesse alheio. Advogar é pleitear interesse e defender interesse de outra pessoa, ok? Então, advogar é isso. É pleitear, é sair em defesa de outra pessoa. E por que a advocacia administrativa? Porque aqui o funcionário público sai em defesa de um particular dentro da administração pública.
Eis o nome do crime. Então, esse crime chama-se advocacia administrativa. Por quê? Porque nós temos um funcionário público defendendo o interesse de um privado, de um particular, dentro da administração pública. Em razão disso, o nome do crime, advocacia administrativa. Então, olha só, advocacia, defesa, né? Essa defesa está sendo realizada onde? Na administração pública, ok? Então, olha só, advocacia administrativa, defesa de interesse privado junto à administração pública, ok? Quem faz essa defesa de interesse privado? É o advogado? Não. É um funcionário público, ok? Em nada tem a ver, nada, não tem nenhuma relação com a figura do advogado. Certinho? Ok? Então, o sinocrime chama-se advocacia administrativa, por quê? Porque eu tenho um funcionário público defendendo interesse privado, onde? Dentro da administração pública. Defesa do interesse privado, advogar. Dentro da administração pública, administrativa. Tá bom? Então, eis o nome do crime. Crime de advocacia administrativa, ok? Então, agora que nós já compreendemos porquê deste nome, já compreendemos que o advogado não tem parte nesse crime, né? Vamos fazer a leitura para ver qual é a conduta revelada para nós no artigo 321. Conduta essa que pode ser cobrada o quê? No exame de ordem, cobrada no seu concurso público que você está prestes a fazer. Vamos compreender esse texto de lei para acertarmos as questões, ok? Vamos lá. Artigo 321 do Código Penal. Qual é a conduta deste crime, professora? Vamos ler juntos? Olha só. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Então, olha só, esse crime consiste o quê? Consiste no patrocínio de interesse privado, tá? Junto à administração pública. Esse patrocínio é realizado pelo funcionário público. Esse patrocínio, essa defesa desse particular junto à administração pública pode ser realizado de modo direto pelo funcionário público ou de modo indireto por terceira pessoa, tá? Nós já vamos ver isso, mas só atente para essa informação. Então, olha só, patrocinar. Quando fala em patrocinar, é o mesmo que defender, tá? Então, patrocinar, direta ou indiretamente, isso aqui é um modo que ele pode praticar esse crime, tá? É um modus operandi. Interesse privado, perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Detenção de 1 a 3 meses ou multa. Aqui, nós temos a modalidade simples deste crime, ok? A modalidade simples, com uma pena mais leve, ok? Quando falamos modalidade simples, estamos falando em interesse legítimo. Também vou aprofundar slides à frente, mas só vão anotando isso. Quando fala em modalidade simples, tá? Que é essa conduta aqui, falamos o quê? Falamos em interesse legítimo. Ok? Por quê, professor? Porque nós temos o parágrafo único, que traz para nós uma modalidade qualificada do 321. Modalidade qualificada. Quando que esse crime vai ser qualificado? Parágrafo único. Quando o interesse for ilegítimo. Então, ó, se o interesse é ilegítimo, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Além da multa. Veja bem, aqui é de 1 a 3 meses a pena, ela é bem menor. Aqui nós temos a pena o quê? De 3 meses a 1 ano. Eu tenho a mudança do patamar da pena em abstrato. Aqui eu tenho uma pena mínima e máxima bem menor do que aqui. Então aqui
nós podemos afirmar o seguinte, que o parágrafo único, ele traz a modalidade qualificada. Por quê? É um crime qualificado pelo interesse ilegítimo. Nós temos aqui um resultado que agrava o crime, que é o resultado de um interesse ilegítimo, ok? Então, como é um resultado mais agravador, nós falamos que este crime ele é um crime o quê? Qualificado. Como que eu consigo identificar um crime quando ele é qualificado ou não? Sempre que houver, preste bem atenção que isso é bem legal, tá? Sempre que houver alteração do patamar da pena em abstrato, pena em abstrato é essa pena que está descrita no nosso Código Penal, ok? Quando eu tiver a alteração do patamar da pena em abstrato, eu tenho o quê? Um crime qualificado. Então, aqui eu tenho um patamar de pena de 1 a 3 meses, ou multa. Aqui eu tenho de 3 meses a 1 ano além da multa. Então, aqui é a modalidade simples. É um crime que é de responsabilidade do funcionário público, ele vai ser julgado, mas é uma modalidade simples, porque o interesse é legítimo. Então, a pena é menor. Porém, quando o interesse é ilegítimo, né, os danos, os prejuízos são maiores. Se os danos e os prejuízos são maiores, eu falo que eu tenho um crime agravado, eu tenho um crime qualificado por um resultado agravador. Então, a pena também deve ser o quê? Mais severa. Então, gravem isso. Dessa pena em abstrato para cima, nós temos a modalidade simples. Do parágrafo único, nós temos a modalidade qualificada. Quando o interesse é ilegítimo, nós temos uma pena maior, ok? Então, olha só quanta informação nós já temos aqui. Primeira, o funcionário público vai patrocinar o quê? Interesse privado. Essa aqui é uma observação muito interessante de ser feita. Por quê? Os doutrinadores, a maioria dos doutrinadores de direito penal fala o seguinte, olha, em razão do princípio da legalidade, onde não há crime sem lei anterior que o defina, e nem pena sem prévia cominação legal, como a lei fala interesse privado, ou seja, interesse de um particular. Se o funcionário público pleitear interesse próprio ou de outro funcionário público, a conduta é atípica. Isso mesmo. Então, olha só. Os doutrinadores compreendem que, como tem expressa menção no texto de lei, patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado, tá? Interesse privado compreende o quê, pessoal? Interesse de um particular, tá? Interesse de particular. Se ele pleiteia interesse próprio junto à administração pública, não caracteriza o crime do artigo 321, porque ele não está patrocinando interesse privado, não está patrocinando o interesse de um terceiro particular, alheio à administração pública. Do mesmo modo, se o funcionário pleiteia, sai em defesa de um colega seu, também funcionário público, não caracteriza o crime do artigo 321. Por quê? Porque o artigo 321 ele é claro em falar o quê para nós? Patrocinar direto ou indiretamente interesse privado. E por interesse privado, entendemos aqui que é o quê? É o interesse de um particular alheio à administração pública, ok? Então, quando lê interesse privado, você tem que ler o quê? É o interesse de um particular alheio à administração pública, certinho? Se o funcionário público pleiteia interesse de um particular alheio à administração,
ele pratica o crime 321. Se o funcionário público patrocina junto à administração pública interesse próprio ou de outro colega, funcionário público também, não há que se caracterizar o crime do artigo 321. Por quê? Porque o patrocínio não é de interesse privado. Esse patrocínio não está sendo do interesse de uma terceira pessoa alheia à administração pública. Está sendo do próprio funcionário público ou de um colega seu. E o próprio funcionário público e o seu colega não são terceiros alheios à administração. Minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um grande convite para você que acabou de assistir esse pequeno trecho da nossa aula demonstrativa desse nosso professor maravilhoso. Se você gostou, se você quer assistir o restante dessa videoaula, então acesse nosso site laconcurso.com.br e lá nós temos um curso completo, um curso super atualizado e focado no Conselho Regional de Farmácia 2017 do Estado de São Paulo. O nosso curso custa apenas um investimento de 10 parcelas de R$ 25. Nós temos aí 100 dias de acesso. Durante esse período você pode assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Bacana? O convite está feito, pode se matricular que você não vai se arrepender. Já ia esquecendo, você quer o material de apoio dessa videoaula? Então é muito fácil, muito simples, clique aqui embaixo que nós temos um link para você fazer o download desse material gratuitamente. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui no LAC. Fui, obrigado, fui, tchau. Clique LAC.